Então, para nós ter um pouquinho mais de compreensão, de entender aqui, né, entender essa questão da densidade demográfica, aqui no item 2 vai falar um pouquinho da questão da distribuição da população pelo território brasileiro. Então, nesse mapinha aqui, então vai demonstrar ali, mostrar, né, a densidade demográfica no Brasil. Vocês podem perceber, por conta aí da colonização, né, que nem nós fizemos no percurso anterior, que foi bastante forte, né, no litoral brasileiro, vocês podem perceber então que a maior parte da concentração urbana, né, ou seja, a densidade demográfica do litoral, e principalmente estados ali do sudeste, ele tem então alta concentração de população, ou seja, alta densidade demográfica. Tá? E já nas regiões de interior, principalmente ali no centro-oeste, norte, vai ter uma baixa então, uma baixa densidade demográfica aí nesses locais. Tá? Vocês podem perceber que Mato Grosso aqui tem algumas manchas, né, que tem população entre 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, né, algumas manchas ali que abrangem Sinop, Cuiabá e Rondonópolis, né, então tem bem poucas manchas aqui no Mato Grosso. Tá? Você pode ver o contraste então em relação às outras regiões do Brasil. Então por isso que o Brasil ele é chamado então de Brasil, fala que então o Brasil é um país populoso, mas é pouco povoado. Por conta disso, pessoal, vocês podem ver que aqui no amarelinho bem fraco, existe bastante áreas que existe menos de um habitante por quilômetro quadrado, ou seja, essas áreas aqui são praticamente matas, né, áreas verdes, né, então poucas povoadas, regiões de poucos povoamentos, tá? Por conta disso, então, o Brasil ele tem ele não é um país tão povoado em relação aos outros países, tá? As principais áreas de atração, então, foi ali a região do Sudeste, né, Sul, e o litoral brasileiro, né, por conta até do fator histórico, né, também as questões das primeiras indústrias também que começaram a se localizar no litoral, e também onde está concentrada a maior parte da infraestrutura, né, portuária, infraestrutura rodoviária, né, por conta disso que essas regiões têm alta concentração de população, ok? Aqui na tabela 2, virando a página lá na página 46, tem uma tabelinha, né, que demonstra então estimativas, né, da população e da densidade demográfica das grandes regiões, tá? Então uma estimativa aqui para 2017, ok? Vocês podem perceber que dessas grandes regiões, o Sudeste então é a região Sudeste é a região que tem então a maior concentração populacional, ou seja, a maior densidade demográfica está localizada no Sudeste. Por quê? Por que isso ocorre aqui? Por conta da menor área territorial, né? Na verdade, ela não é a menor área, mas tem uma área pequena em relação às outras grandes regiões, e também é uma população elevada, ou seja, cerca de quase 2/4, né, da população brasileira mora então na região Sudeste. Você pode ver que de 207 milhões, mora cerca de 87, né, milhões de habitantes moram então só na região Sudeste, ou seja, na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então essa região ela concentra quase a metade, né, da população brasileira, tá? Depois vem com a maior área demográfica vem o Sul, tá? Com 51,4. Depois o Nordeste, depois o Centro-Oeste, onde que nós moramos, né, pessoal? E depois a região Norte. Norte, então, das grandes regiões é a área que tem a menor densidade demográfica,
tá? Também menor porcentagem da população brasileira. Não, na verdade, a relação a porcentagem ela é maior que o próprio Centro-Oeste, né? Mas em relação à concentração demográfica, ela é menor que a região Centro-Oeste. Aqui tem um censo, pessoal. O censo ele é um levantamento, né, realizado então pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Georreferência e Estatística, né, do Brasil. Então ele vai fazer um censo, ou seja, uma contagem da população a cada ano, tá? Aqui 2010 e 2020 era uma estimativa, tá? Apesar que 2020, perdão, 2020 ela ultrapassou essa população aqui, né, de 212 milhões. Chegou ali a cerca de 220 milhões, né, aqui a estimativa era 212, mas chegou a 220. Você pode ver que então houve um grande crescimento populacional. Em 1872, perdão, tinha cerca de 10 milhões e nos dias atuais com quase 220 milhões de habitantes. O censo ele faz então uma contagem, né, da população por desde idade, gênero, nível de instrução, ou seja, se a pessoa tem faculdade, né, se a pessoa tem ensino médio, ensino fundamental, né, qualquer nível de instrução escolar. Então vai fazer tudo uma contagem de emprego, tudo isso vai cair então no censo que é a cada 10 em 10 anos, pessoal. Então o censo ele ocorre a cada 10 em 10 anos, tá? Por isso que às vezes a população, às vezes você vai ver lá, pesquisar a população de um local, né? Lá está escrito estimativa. A estimativa ou estatística, né? Estimativa ou estatística ela é algo estimado, ou seja, é uma população aproximadamente que pode ser que tenha ou que não tenha naquele local. Mas o que é válido então é o censo de cada 10 em 10 anos que ocorre no Brasil, tá? O crescimento, aí virando a página lá, vai falar sobre o crescimento da população do Brasil, ou seja, por que ocorreu, né? Por que isso ocorreu? Qual que foi os fatores, né? O que influenciou então no crescimento da população do Brasil, né? Um dos principais fatores, pessoal, é a questão da imigração, né? Imigração, crescimento natural ou vegetativo, tá? Que nós vamos aprender depois. Mas imigração é a população então que veio para o Brasil, tá? Teve então grande importância os imigrantes, né, que vieram para o Brasil, principalmente de africanos e asiáticos. Eles tiveram grande importância, né, na formação da população brasileira, tá? Vocês podem ver que então entre 1887 a 1930 entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu então para o crescimento da população do país. Então aquele crescimento que houve lá, que eu mostrei lá no início da unidade 2, ela foi referente então ao crescimento imigratório para o Brasil. Após de 1930 foi criada então uma lei de cotas da imigração que tentou então reduzir, né, restringir a imigração. Então ele liberava então que apenas 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que tinham imigrantes nos últimos 50 anos, ou seja, se veio 200 imigrantes japoneses, então apenas 2%, ou seja, cerca de 20 pessoas mais ou menos, né? Não, vai dar menos, vai dar 2 pessoas, né? Então 2 pessoas de 200 poderiam então vir para o Brasil. Então ele reduziu então essa taxa migratória.